Meu nome é Antônio Carlos Amâncio Pereira, filho de Antônio Benedicto Amâncio Pereira e Zelina Moraes Amâncio Pereira. Meu pai sempre foi servidor público, cujo sonho era ser membro do Ministério Público. Então, isso ele falou com o pai dele, Heráclito Amâncio Pereira, que era formado em Direito, né, formado no Rio, que inclusive foi um dos idealistas, né, ao lado de outros amigos que fundaram a primeira Faculdade de Direito do Espírito Santo, né, que funcionava ao lado do Palácio Governo, e ainda existem membros da magistratura, da advocacia, que estudaram na velha Faculdade de Direito. Então, lembram muito bem, né, de meu avô e de outros professores que lá lecionaram e também participaram desse movimento para fundar a primeira Faculdade de Direito do Espírito Santo, porque os filhos das famílias precisavam ir para outros estados para estudar, como foi o caso de meu avô, tinha que ir ao Rio para estudar, né? Então, eles idealizaram esse projeto de por que não ter uma faculdade aqui? Então, instituíram essa primeira Faculdade de Direito. Ainda existem pessoas que estudaram lá. Mas, enfim, então o sonho de meu pai era ser promotor público. Não se sabe de onde surgiu isso, até minha tia sempre enfatizou muito isso, não sabe de onde surgiu essa vontade dele. Então, meu avô, que era um homem que cultuava muito as coisas da Grécia, a cultura grega, né? Então ele começou a preparar papai com muita história. Meu avô era professor de geografia também, então começou a entregar ao filho todo aquele material, né, para lhe permitir conteúdo, né, para enfrentar, né, essa carreira tão nobre, né, que é o Ministério Público, né? E naquele tempo o júri era a maior expressão do Ministério Público. Então, meu avô já sabia que era isso que eu esperava, né? Então ele ia precisar de muita bagagem cultural. Então foi preparando o filho para ser um promotor público, entendeu? E quando veio a oportunidade, meu pai abraçou, né, essa instituição com fé e muita alma, né, ao lado de outros amigos, né, e colegas, né, que eu também convivi, e vivemos o Ministério Público, né, diariamente, né, porque meu pai vivia o Ministério Público de uma forma muito intensa, ia a muitos congressos. Eu me lembro muito bem da gente criança também, papai promotor em Mimoso do Sul, eu e minha irmã, conforme ela relatou, né, a gente assistia o júri de papai. Alguns júris a gente via, sem saber que aquilo era um júri. Hoje eu sei que aquilo era um júri, mas tinha um sofá na janela, próximo à janela, e não era mais de 20 metros o salão do júri, a janela do salão do júri. Então, mamãe ali alimentando, né, eu e minha irmã dando comida, e a empregada ajudando, e a gente assistindo aquilo, ela olhando para não perder. Porque minha mãe assistiu todos os júris de meu pai, minha mãe leu todos os pareceres de meu pai, minha mãe leu todos os quesitos que meu pai preparou. Tudo relativo a papai, discurso, ela que fazia correção, ela que via, ela que ajudava, então ela também participava intensamente. Então, a gente criança, então ela queria ver o júri, então a gente ficava ali em cima do sofá vendo aquilo. E essa casa, inclusive, era do pai do Zé Luiz Vivas, né, que ele era o tabelião do cartório, o cartório era embaixo. E essa casa ele tinha em cima e nos fundos, né? Então a gente morava ali, era próximo ao foro. Ele tinha outra casa, né, que ele sempre residiu lá, então cedia para o Ministério Público para morar ali. E eu me lembro muito disso, desses episódios. Inclusive tem uma situação que muitas vezes minha mãe, é muito interessante isso, minha mãe convidava, papai convidava o advogado, né, que às vezes o vencia, o que ele, né, obtinha sucesso na relação processual, convidava para jantar lá em casa, né? No final do júri, o cara às vezes tinha que ver advogado de Campos, o advogado, né, morava longe, então papai convidava às vezes para jantar lá em casa, né? Então quando a gente via aquela pessoa entrar, tinha visto ele brigando com o papai no júri lá de um lado e de outro, diz minha mãe que a gente chorava de desespero, né? Enfim. E anos depois, eu promotor na comarca de Linhares, encontrei uma pessoa conhecida de meu pai, que foi amicíssimo de meu pai, fez júri com meus pais, com meu pai, e tinha um irmão preso em Linhares. Quando ele olhou o nome Amâncio Pereira, vem cá, você é filho de Benedito? Quem é o senhor? Sou Meri Fernandes. Aí eu lembrei do nome e lembrei das histórias que papai contava do Meri Fernandes. E ele foi um desses que eu, quando eu vi, eu chorei, porque ele era grande, enorme, entendeu? Um homem barrigudo, então aquilo foi apavorante, mas enfim. Então tem essas histórias, né, que são muito gostosas da minha infância. E é ali que eu aprendi a ver o que era o Ministério Público, né? Sem saber, eu estava me preparando também para encaminhar nessa trilha, né, do Ministério Público. Uma instituição que eu tenho muito respeito, admiro, né, visceralmente,
assim como minha irmã, assim como toda a família, assim como todos os meus parentes que conviveram com meu pai a vida inteira, sempre, né, reconheciam, né, a nobreza dessa instituição tão, né, tão digna, né, de representar, né, a nossa sociedade, tentar da melhor maneira possível. Isso eu tentei toda a minha vida, né, tentando acompanhar, né, os exemplos, seguir os exemplos, né, desses aí que você falou no começo, né, de meu bisavô, de meu avô e de meu pai, né? Porque meu bisavô, por exemplo, ele era autodidata. Ele escreveu os primeiros textos abolicionistas no Espírito Santo, foi um dos que escreveu os primeiros textos. Ele foi um dos primeiros a escrever peças de teatro infantil no Brasil, inclusive o Oscar Gama já escreveu sobre ele. Há um mês atrás teve a Semana Manso Pereira de teatro dedicada a ele, né? E meu avô foi um dos fundadores, né, da faculdade, como eu digo, e meu pai foi um grande promotor do júri, né? Meu pai, a expressão que ele adquiriu dentro do Ministério Público brasileiro foi mediante como ele atuou no júri, né? E a forma que ele atuava no júri é a forma que ele se conduzia na vida, né? Na defesa daquilo que ele acreditava, na defesa dos seus pontos de vista, na defesa daquilo que ele pensava que era o melhor para o Ministério Público, né? Na própria formulação da nossa política salarial, que isso tudo nasceu lá atrás, não fomos nós que construímos isso aí. Teve uma pleiade, né, de membros do Ministério Público de Escol que construíram toda essa base, né, que nos permitiu hoje estarmos aqui, né, nesse Ministério Público respeitado, né, e que todos reconhecem a grandeza do trabalho do Ministério Público. E para mim sempre foi muito gratificante pertencer à instituição. Sempre para mim foi um privilégio, uma honra. E a própria demonstração disso é que eu venho aqui, né, formalmente, né, atender, né, essa proposta de manifestar um pouco da história que eu vivi do Ministério Público ao lado de meu pai, né, ao lado dos meus companheiros, ao lado dos colegas de concurso e muitos outros, né, que foram surgindo na caminhada, né, todos são fundamentais, né, em me formatar. Todos eles foram fundamentais para eu aprender com todos eles, né, e aprendi muito. E graças a cada um deles é que eu me tornei esse aqui, né, Antônio Carlos Amâncio Pereira, esse que sempre tentou trabalhar, entregar para a sociedade o mínimo de resultado possível, né, dentro daquilo que se espera, né, de um membro do Ministério Público, né, conforme eu aprendi com meu pai, tentando seguir as pegadas, né, desses guerreiros do Ministério Público que por aqui transitaram, né, como Antônio Benedicto Amâncio Pereira, Romero Lofego, Botelho, Sérgio Lofego, né, Hilton Amorim, e uma série de outros aqui que, né, a memória já escapa um pouco, vou fazer 60 anos, então são alguns desses que eu reverenciarei sempre. Eduardo Durão Cunha, grandes homens, né, que andaram no Ministério Público e ajudaram a formatar esse Ministério Público que nós hoje temos aqui, né. Eu fiz vestibular para Direito por acidente, porque eu falava em casa que ia fazer medicina, né. Eu tinha um tio que tinha fazenda, era muito rico, e eu queria ser rico também, né? A criança sonha com aquilo, né? Então eu queria ser médico, para ter fazendas, para ter gado, para, né, ter uma vida boa, né? Então tudo foi para a medicina. Na época você fazia opção, né, no colégio, no segundo grau, né, medicina. Enfim, e por acaso, não sei porquê, na hora de fazer a matrícula no vestibular da UFES, eu marquei Direito, sem saber porquê. Aí fiz o vestibular da EMESCAM, fiquei reprovado no vestibular da EMESCAM. Aí, papai, bom, você está dizendo que está estudando, né? Agora você passa no vestibular de medicina da UFES. Eu falei, pai, tem um detalhe aqui que eu tenho que te contar. Na UFES eu me matriculei para Direito. E aquilo ele ficou indignado, porque a pessoa tem que ter palavra, o homem tem que ter palavra. Se você falava que queria ser médico, você tem que ser médico. Mas é um exagero querer de um jovem de 17 anos, que ele sabe o que quer, né? Mas, enfim, entrei na faculdade, passei no vestibular, estudei Direito e comecei meu primeiro serviço, que meu pai achava que, né, tem que trabalhar, já entrou, tem que trabalhar. Então comecei a trabalhar como estagiário na Defensoria Pública e fui estagiar na Casa de Detenção e na Penitenciária. E ali fazíamos a triagem dos presos. E minha primeira experiência foi essa, na triagem de presos em Casa de Detenção, como estagiário de Defensoria Pública. Depois vinha a ser, quando formei, né, vinha a ser defensor público. Logo depois, o salário era muito baixo,
né? Tentei alguma coisa, consegui uma nomeação como escrevente juramentado na 2ª Vara Criminal da Serra, e a partir dali comecei a observar, né, o Ministério Público com outros olhos, né, que até então o Ministério Público eu conhecia era de meu pai, né, então comecei a ver, o Vivas inclusive era o promotor, tinha o Onofre de Farias Martins também, que era promotor, que hoje é procurador da República, então comecei a observar aquilo com mais cuidado, e 1 ano depois ou 2 anos depois apareceu um concurso, e me inscrevi no concurso e obtive sucesso, para a satisfação de toda a família, embora eu um pouco assustado, porque exercer o Ministério Público é muito duro. Eu aprendi isso a duras penas, né? Era tudo muito simples. Não tínhamos, né, uma sede, né, como temos hoje. Era muito precário, vamos dizer assim, né? Porque o Estado não fornecia todo o aparato que a gente necessitava, mas cumpríamos nosso papel, tentava cumprir da melhor maneira possível. O salário também não ajudava muito, né? Mas, enfim, a gente tentava cumprir o papel da melhor maneira, né? E era aquilo até coisa lúdica, né? Né? Era fundamental você ter que enfrentar as dificuldades. Então a gente enfrentava, né? Ia para o interior, no calor, de ônibus, né? Não tinha carro ainda, não tinha condição de comprar um carro, né? Você começa na carreira, o salário é pequeno, né? É água para o vinho, né? Vamos dizer assim, antes de Cristo e depois de Cristo, né? É o Ministério Público antes da Constituição de 88 e o Ministério Público depois da Constituição de 88, né? Que, na verdade, né, é outro Ministério Público, né? Outra configuração, né? É um Ministério Público que tem muito a fazer, né? E isso tudo exige muito preparo, muito trabalho, muito equilíbrio, muito bom senso e muito estudo, porque a sociedade, né, vive momentos de muitos conflitos, né? E é preciso alguém intermediar tudo isso. E o Ministério Público tem todas as ferramentas para desempenhar esse papel, né? De tentar buscar o equilíbrio, né, entre todos esses elementos em conflito, porque é habilitado para isso. E nossa obrigação é nos habilitarmos cada vez mais. E isso que eu fui vendo, que me levou até a me aposentar. Porque, como eu falei para você, depois de 34 anos de Ministério Público, depois de 42 anos de serviço público, tentando fazer o melhor, é impossível você não cansar de duelar tanto. Então, depois de tanto tempo, lutando, eu vi que era hora de parar. Por quê? Porque é incessante. Tem que estudar cada vez mais, tem que se preparar cada vez mais, tem que ler cada vez mais, tem que participar cada vez mais, ativamente. E uma hora vai esgotando, né? E foi o meu caso. Eu falei, gente, eu acho que tem que dar vez para outro, né? Tem que dar oportunidade para outro. Participar desse processo, né, aqui no 2º grau, que é fundamental também, né? O Ministério Público, tanto no 1º grau quanto no 2º grau, o objetivo é comum, né? O processo é o mesmo. O ideal é um só, né? Dar o melhor, entregar o melhor, né? Eu não participei muito disso, não. Eu sempre foquei mais no meu trabalho, no meu processo, acompanhava, ia nas assembleias quando necessário, na Assembleia Legislativa, mas tem colegas muito mais habilitados para falar disso. O doutor Sérgio Dário, por exemplo, ele participou ativamente desse processo. Eu, nessa época, eu era mais novo, né? Não que eu não tivesse preocupação com isso, tinha também, mas eu não... A associação cuidava mais dessa... Participava, ia na Assembleia, mas eu não me imiscuí muito nesse processo, não. Eu cuidei mais dos meus processos judiciais, cuidava mais das minhas audiências, embora também recebendo, né, o salário é bom para todos, mas eu focava mais no meu trabalho, no meu processo. Eu sempre voltei muito para o meu trabalho, né? Eu nunca fui para atividade acadêmica, minha dedicação exclusiva era ao Ministério Público. Eu não fiz muito júri, não. Minha carreira foi muito meteórica, porque surgiram muitas vagas, tinham muitas vagas. Salvo engano, tinha 70 vagas ou 60 vagas e passaram 25. Então foi tudo muito meteórico, entendeu? Eu devo ter feito uns 7 ou 8 júris, né? E em São Mateus, Linhares, em Domingos Martins, eu me lembro, Santa Leopoldina. Trabalhei em Linhares muito tempo, trabalhei em Aracruz, trabalhei muito tempo na 6ª Vara Criminal de Vitória, 2ª Vara Criminal e 1ª de Cariacica. E o caso assim, de maior expressão da minha vida foi o sequestro do colega, né, juiz, doutor Roberto da Fonseca Araújo, no Fórum de São Mateus, né, e eu
tinha uma convivência muito harmoniosa com o Roberto. Aquele mês, a gente estreitou ainda mais os laços, né, que já faziam 2 meses que eu estava morando em São Mateus, e aconteceu essa tragédia que foi muito marcante, porque eu tinha 1 ano de Ministério Público, ou 2 anos de Ministério Público. Naquela época não tinha telefone, celular, né? Então você fazer uma ligação era complicado, e o fórum estava ocupado, né, pela polícia, os elementos lá dentro com o juiz, né, sequestrado. Então era difícil de tudo isso, comunicar com a própria Procuradoria, até chegar às autoridades, demorava, né? Não tinha helicóptero como temos hoje, mas enfrentamos aquilo muito bem. Inclusive, eu estava acompanhado do doutor Márcio Nunes da Rosa, que é juiz, eu não me lembro onde, mas era promotor também na comarca, era então promotor também, junto comigo, e tivemos que enfrentar aquela situação que é sui generis, né? Um sequestro de um juiz por 3 presos, que ele mesmo, na ocasião, Roberto era muito, ele dava muita liberdade, ele era muito aberto, muito espontâneo, então ele tinha muita preocupação com os direitos humanos, então ele achava desumano, né, aqueles cidadãos ali algemados, então ele mandou soltar e entrou no gabinete dele. Quando ele saiu, os caras agarraram e foram 13 horas, durou 13 horas, né, de sequestro, e morreram 5 pessoas logo depois que a polícia invadiu. Foi uma tragédia, né? Saiu manchete internacional, foi uma coisa pavorosa, né? Momentos pavorosos, mas que marcaram muito minha carreira, né? Enfim, preferi não ter passado por isso, mas, né, ossos do ofício, enfrentamos o episódio com a clareza, né, e o bom senso necessário, né, e a gente é novo, né? Eu acho que vi muito filme policial, esse lado do promotor do júri, que eu vi meu pai fazer muito, então eu gostava muito de investigar. Eu gostava desse lado investigativo, olhar o processo, descobrir, tentar, né, arrumar, granjear provas, melhores provas para sustentar aquilo que o Ministério Público, né, pleiteava. Então eu gostava muito do criminal. Mas chegou um momento que meu pai falou: meu filho, você está muito tempo no crime, vai dar uma avaliada, vai para o processo civil, vai lidar com o processo civil, vai lidar com outras coisas, é preciso ampliar os horizontes. Né? O crime é muito bom, eu vivi muito crime, mas eu fui possível também. Papai, embora especialista em processo penal, em direito penal, era um exímio operador do processo penal, do direito penal, ele atuou na área civil também. Então, tanto é que ele dava aula de direito civil. Então eu acabei ouvindo aquele apelo e fui para a área civil. E tive a satisfação de me encontrar ali. Me apaixonei pelo processo civil. Fui trabalhar na vara de ofícios e sucessões, que embora seja uma vara que todos achassem ou pensassem, vara de ofícios e sucessões, vara de família, todas as áreas são fundamentais. Vara de família, a base não é a família, a base da sociedade é a família. Né? Então a vara de família é uma vara importantíssima. Assim, já me dizia meu pai, e a vara de órfãos é a mesma coisa. O próprio nome em si já diz, né? Vara de órfãos. Pessoas que precisam de tutela, pessoas que precisam de um cuidado muito maior. Então fui para aquela vara com o maior cuidado possível, com esse alerta da importância daquilo. Por quê? E tem valores, tem bens, tem questões patrimoniais envolvidas, né? E quando envolve patrimônio, né, tem sempre alguém, né, um menor que fica órfão de pai e mãe, tem sempre alguém querendo, né? Então é um processo exige muito cuidado, processo de interdição, né? São processos que exigiam muito cuidado. Então eu tentei observar isso. Então fiquei nessa vara de ofício um bom tempo e de lá é que eu vinha ser promovido para a Procuradoria. Exercer o Ministério Público é tentar dar o melhor de si, é entrega, é sacerdócio, sabe? É fazer o máximo que puder, é ouvir o descamisado, é ouvir o descalço, é tentar sempre atender o público, né, da melhor maneira possível e quando possível também, que muitas vezes eu reconheço, né, o promotor está soberbado, o procurador está soberbado, não tem tempo muitas vezes para atender, né? Então, agora, tentar pelo menos, tentar dar um retorno para aquele, né, porque dai água... Dá água a quem tem sede de justiça, dá água a quem tem sede de justiça. E as pessoas têm sede de justiça. E uma palavra, muitas vezes, do membro do Ministério Público é diferente. Às vezes, no interior, me lembro, depois do dia de trabalho, né, uma semana de trabalho, eu voltava e conversava com o papai. Eu falava: papai, muitas vezes eu estou na situação lá, gente de idade, eu tenho 25 anos, eu me envolvo com questões de família, com gente com 70 anos, 80 anos, eu vou na propriedade, tento resolver um problema, muitas vezes ia lá, e eu estou novo, eles com toda a experiência, eles falam: é a autoridade do Ministério Público, meu filho. Isso aí eles querem ouvir de autoridade, é o Ministério Público. Ele fala: tá aí, é isso que é o Ministério Público. Né? Um jovem, né,
mas representava a autoridade, o poder do Estado ali, equilibrando, tentando equilibrar, né? Com afeto, com carinho, com amor, não, sem brigar, tentando mostrar o melhor. E muitas vezes, que era tão óbvio, mas eles naquela cegueira, né? Que muitas vezes a discórdia leva, né? Precisavam da palavra, é o que meu pai falou. Tem uma palavra, às vezes, que não tem alguém que fale, e você, de fora, enxerga melhor. Né? Talvez você enxergue melhor de fora. Então você tem a palavra certa, talvez, naquele momento, pela própria caminhada do Ministério Público. E é isso. O nosso papel é esse, solucionar conflitos. Isso era prevenir o conflito. Sem saber, eu estava fazendo mediação, conciliação. Isso em 83, 84, 85. Sem saber. Quantas vezes eu fui em propriedade, né, em caminhão da fazenda, o senhor para me mostrar o que meu irmão fez, doutor. Arrancava a cerca, o senhor arrancou a cerca, 500 metros aqui para roubar meu café. Né? Então a gente reunia aquelas pessoas depois, tentava encontrar, mostrava, olha aqui, voltava no outro dia, olha a cerca onde é que era. Então são coisas que vivificam. Por isso que o interior, é no interior que se conhece o Ministério Público, é no interior que se aprende a exercer o Ministério Público. É lá que é o teatro de operações, né? Você vai desempenhar o seu papel de uma forma, assim, mais próxima, talvez, né? Mais próxima, talvez, ali, porque você respira ali, você anda na rua, cidade menor, né? Você respira mais, você vê mais as pessoas, você tenta entender melhor, você tenta compreender melhor, né? É mais fácil, né, do que na cidade grande. Aqui fica um pouco distante, sabe? Era gostoso, eu gostei muito, eu trabalhava com prazer. Eu até falei que foi um pouco lúdico minha caminhada, porque, por exemplo, São Mateus Linhares, eu fui muito a São Mateus Linhares quando era novo, porque meu pai foi promotor nesses lugares, então ele teve relação com pessoas, né? Então eu ia em Linhares, eu tinha tio que tinha fazenda lá em São Mateus, depois eu fui ser promotor nesses lugares, então eu já adorava ir para esses lugares, entendeu? Então aquilo era prazeroso para mim, né? Então eu me envolvia com o trabalho, estava ali para trabalhar. E papai falava o seguinte, orientação, não vai nem à festa, meu querido, você está lá para trabalhar, você está lá para trabalhar. Os colegas saíam no churrasco, ficava em casa trabalhando dentro dos meus processos, porque tinha demanda, sempre teve demanda, né? Área criminal, então, sempre teve demanda. Linhares, São Mateus, Serra, e eu sempre fui violento. O Espírito Santo tem uma história de violência, né? Aliás, meu pai atuou nessa época do contestado, nessa época da pistolagem. Papai atuou ativamente, Elias Faisal. Tem muitas histórias. Eduardo Durão Cunha, foi um grande procurador também, né? Então, o Ministério Público é isso, né? É viver, é tentar, né, dar para a sociedade aquilo que ela nos entrega. Eu sou muito grato ao Ministério Público, porque graças ao Ministério Público que eu me vesti, eu comi, eu tratei dos meus dentes, eu tive educação. Então, o amor que todos na família têm pelo Ministério Público é visceral. Nós amamos o Ministério Público, temos um grande respeito pelo Ministério Público. O Ministério Público para mim é sagrado, assim como um parlamento inglês. O parlamento inglês é sagrado para o povo britânico. O Ministério Público para mim é sagrado, é sagrado. Eu lembro que na minha promoção fomos promovidos 3, eu, Mário Wilson Barroso e o Durval Albert, grandes colegas, são do meu concurso também, grandes colegas, aprendi muito com eles, pessoas de muita experiência, porque eu era muito novo, né? Quando eu entrei no Ministério Público, eu tinha 25 anos, eu entrei muito novo, eu entrei muito jovem, assustado, apavorado, gente, né? Caiu no meu colo aquele cargo, né? Então tive que enfrentar e trabalhar, estudar muito, né? Tive que estudar muito. A atuação na segunda instância, eu estreiei na primeira Câmara Civil do Tribunal, e lá fiquei toda a vida na primeira Câmara Civil do Tribunal, algumas substituições numa ou outra Câmara, mas fui muito feliz na primeira Câmara, né? Adquiri confiança dos desembargadores nessa Câmara. Eu tive a satisfação de, durante toda a minha carreira, eu trabalhar muito sintonizado com os juízes e com os colegas que trabalhei, né? Tanto desembargadores como juízes, meus pareceres, eu tinha muita aceitação nas câmaras, muitas citações ao trabalho do Ministério Público. Então, foi muito saudável o meu tempo de segunda Câmara, de primeira Câmara, de segunda instância. Foi assim, tive o privilégio de representar o Ministério Público na primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Participei eu, o doutor Itajaci e o colega Zé Luiz Vivas. Nós visitamos esse prédio e outro prédio próximo
E nos agradamos daquilo que vimos, né? As condições do prédio, né? O projeto que poderia ser, né, desencadeado, para oferecer para os colegas, né, uma condição melhor de trabalho. Porque onde estávamos, né, no edifício Augusto Ruski, era muito simples a localização, não simples no sentido de luxo, mas você não tinha espaço realmente, era coisa... Não era muito bom trabalhar ali, porque era muito apertado, né? Tinha pouco espaço, tinha pouca iluminação, os ar refrigerado barulhento, né? Mas, enfim, foi bom também, né? Era bom também, porque trabalhava muito unido, éramos muito unidos. Havia uma união muito grande entre o Ministério Público, em quase todos, porque era muito pequeno, o Ministério Público era muito pequeno. Tinha poucos membros no Ministério Público. Hoje nós temos 300 e tantos membros, né? O Lupa eu coordenei muito brevemente assim, um Lupa. Tentamos até fazer algumas intervenções com relação ao episódio dessa marca, mas logo depois eu tive alguns problemas de saúde, minha mãe também teve um processo assim, de doença e eu tive que me afastar do Lupa. Mas foi muito bom o curto período que eu fiquei lá, né, operando junto com o colega Chico Berdel, uma pessoa fantástica, o doutor Alexandre Coura. Eu tive a oportunidade de ir a Harvard, né, com o doutor Alexandre Coura, com o colega Rodrigo Monteiro, com a colega Mônica Bermudes, o doutor Cleto, né, participamos de um curso de mediação em Harvard, o doutor Alexandre deu palestra maravilhosa, e ali eu me conectei com o Alexandre, com esses colegas, foi assim, uma experiência muito rica, muito rica. Me marcou demais essa experiência, né, graças ao Ministério Público, né, agradeço, embora, né, tivesse sido curta, o período que passamos juntos, mas foi muito rico, né? Momentos maravilhosos, me conectei com esses colegas aí, tenho guardado como um tesouro, né? Foi maravilhoso esse período que estive lá. Eu tive a oportunidade de trabalhar para o Conselho Nacional, fui designado. Fui designado para apurar algumas infrações disciplinares de colegas em outros estados, né? Ao lado de outros colegas aqui do Espírito Santo, com quem trabalhei, doutor Sérgio Dário, tive o privilégio de trabalhar com o doutor Sérgio Dário, doutor Gustavo, procurador também, e doutor Luciano da Costa Barreto. Tive o privilégio de cada um, processo administrativo disciplinar, com cada um desses colegas, né? Finalizei ao lado desses ilustrados membros aí que muito me ensinaram e aprendemos muito um com os outros. Acho que é um caminho natural, né, do membro do Ministério Público, tem um momento certo, né? Tem um momento certo. A gente tem que saber o momento de quando você está cansado, né? E fazer outras coisas, né? Dar um curso natural da vida. Meu pai também se aposentou, minha mãe também se aposentou. As pessoas se aposentam, e o Ministério Público precisa de gente nova para trabalhar, para operar o direito. E tudo tem começo, vida e fim. E a carreira também é assim. Chegou o tempo de colher outros frutos, partir para novas paragens, me perder em outros campos, em outros vales, né? Outros oceanos, outras montanhas, outras culturas, né? Outros afazeres, outras memórias, outras lembranças. É tempo de criar novas expectativas, né? Outros momentos. Embora ame esse Ministério Público profundamente, né? Eu tive que me afastar, né? Tem um momento, né, da gente despedir também, não tem? Tem um momento de despedir, ir embora, com saudade, tanto que hoje até me emocionei quando vim aqui, vi um aqui, outro ali. Ô, doutor, tive bons momentos aqui. Aliás, só tive bons momentos no Ministério Público. Porque qualquer coisa diferente daquilo que não seja o ideal faz parte. A vida não tem só alegria. A vida não é só sorriso. Também a gente às vezes tem que chorar. É bom chorar também para lubrificar a alma, lubrificar os olhos e mudar, renovar, né? Mudar a capa, mudar o couro, mudar o jeito, mudar, sabe? Aprender também. É preciso aprender. E é assim que a gente aprende, né? Com uma pessoa pensando diferente, um pensar diferente, um olhar diferente, se olhar sobre uma nova perspectiva, né? Então é isso. É vida nova, é trocar de casca, mudar a capa, mudar outro caminho. E feliz da vida ter integrado o Ministério Público e ter esses colegas todos maravilhosos, não tem nada assim pendente. Sair do Ministério Público feliz, entendeu? Ministério Público feliz, lindo esse Ministério Público, amo esse Ministério Público, todos os meus colegas, sem igual.
desculpe se, né, não atendi um ou outro da melhor forma. Tentei sempre dar o melhor. Todos podem acreditar nisso. Minha mãe morreu falando isso. Meu filho tentou fazer sempre o melhor. E essa tranquilidade eu tenho. Meu pai morreu com orgulho de mim. Minha família tem orgulho de mim. Meus amigos têm orgulho de mim. E eu também tenho orgulho de mim, do que fui, do que tentei. Glória a Deus. Meu pai tratava todos os servidores com o maior carinho possível. Eu tentei fazer sempre o mesmo. Sempre o mesmo, sempre com um sorriso, porque sem os servidores o Ministério Público não anda, o Ministério Público não desenvolve, não desempenha seu trabalho. Eu agradeço a todos os servidores do Ministério Público. Sem vocês eu não teria conseguido alcançar nada. Pedra fundamental também do Ministério Público. Meu pai tinha um respeito. Dona Bina, ô Dona Bina, que saudade. Papai amava Dona Bina, todos amávamos Dona Bina. Até a Tatiana, a netinha, conheceu Dona Bina. Dona Bina era um tesouro. Então, todos os funcionários, meu pai tratava como um tesouro. Isso eu aprendi. Sempre reverenciei a todos. Pega o testemunho deles que você vai ver.